Paz Senhor a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso ensinamento, né? Nós estamos falando do Sermão do Monte. Estamos chegando, na verdade, no final do assunto, né? E hoje eu gostaria de abordar aí um texto com vocês que Jesus cita no Sermão do Monte. Nós vamos ler em Mateus capítulo 7, o verso 7, amém? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Nesse texto aqui, Jesus ele fala exatamente de uma relação muito peculiar, né? Fala da relação entre pai e filho. É aquela relação mais próxima, mais genuína, mais verdadeira, realmente de pai e filho. E é importante nós entendermos isso, por quê? Porque esta realidade aqui, ela só vai ser realmente vivida, só vai ser de fato experimentada por aquele homem, para aquela mulher que decide, que se posiciona para realmente viver como um filho. E o que é de fato ser filho? Porque no que se trata de falar de Deus, por exemplo, ele vai ser um pai perfeito, ele é um pai perfeito. Então, nós não vamos encontrar falha em Deus, nós não vamos encontrar atitudes duvidosas no que diz respeito ao comportamento de Deus. Mas em nós, é bem provável que as falhas aconteçam, é bem provável que os erros apareçam. Mas enfim, quando nós aceitamos aqui a questão do filho, de ser filhos de Deus, e nos posicionamos como filhos, aí nós vamos ter a possibilidade de viver a realidade desses versículos, quando Jesus fala, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, mas isso não é para todo mundo, essa realidade não é para todos viverem, essa realidade ela vai ser verdade na vida daqueles que de fato, como já disse, aceitam, se posicionam para se comportar, para viver como filhos de Deus. E essa relação ela é realmente tremenda, porque uma das coisas mais tremendas que um filho precisa ter, e mais uma das qualidades mais extraordinárias que eu acredito um filho precisa ter, é exatamente a questão da honra. Um filho ele deve ser aquele que honra e que obedece ao pai. E é aqui que as coisas podem se tornar mais fáceis ou mais difíceis, dependendo de como você, enquanto filho, se comporta com Deus. É fato que o pai, quando um filho faz um pedido a ele, a vontade imediata do pai é de fazer aquilo que o filho pediu, é de suprir a necessidade do filho, é de atender um desejo, um pedido do filho. Mas mesmo nós sendo falhos e tendo os nossos defeitos, né? Você que é pai vai entender o que eu estou dizendo, você que é mãe, nós ainda assim temos critérios para conseguir
para dar determinadas coisas para os filhos, para liberar determinadas situações para os filhos, seja ele pequeno e mesmo quando ele vai crescendo, vai chegando ali na idade mais, né, na puberdade, depois da adolescência, enfim. Desculpe. Nós vamos ter critérios muito específicos para que o filho ele vá conquistando coisas novas, para que ele vá vivendo coisas novas. E mesmo os pedidos atendidos, nós não vamos, temos coisas que sim, você vai imediatamente, você dá ao seu filho, você faz por ele, mas tem outras coisas que ele tem, por exemplo, que esperar, porque ele ainda não está pronto para receber, ele ainda não tem maturidade para ter. Então ele vai ter que caminhar, vai ter que andar sabe, caminhar um trecho, andar um percurso, adquirir de fato, né, maturidade para conseguir ter, e aí sim ele vai receber do pai, da mãe, aquilo que ele pediu. E tem outras coisas que, de fato, talvez até pela imaturidade, ele considera uma coisa boa, mas é ruim, e ele não vai receber do pai, não vai receber da mãe, não recebe de você, que é pai, que é mãe, porque você entende que aquilo não é bom para o seu filho, então você poda, você simplesmente não supre aquele desejo, você não faz aquela vontade do seu filho. E tem aquela questão também disso, de toda vez que um pai, uma mãe, um pai que é realmente pai, uma mãe que é realmente mãe, que cuida do filho, nós queremos o bem-estar do nosso filho, nós queremos vê-lo feliz, queremos vê-lo contente, queremos vê-lo realmente crescendo, conquistando as coisas, vivendo uma vida de fato abençoada. Com Deus não é diferente. Mas a questão é exatamente isso. A mirada de Deus, a visão de Deus do todo, ela é muito mais ampla, ela é muito maior do que a nossa. E Deus ainda, nós temos, isso para mim eu considero um privilégio que nós temos, é que o nosso Deus ele não enxerga só o agora, ele não enxerga só este momento, ele enxerga o todo, ele enxerga aqui e ele enxerga lá na frente, ele enxerga aquilo que nós não temos a possibilidade nem de prever, mas o Senhor já sabe, Deus conhece o nosso futuro, Deus sabe o que vai acontecer. Existe no nosso Deus este poder de nos antecipar. E é por isso que muitas vezes os crentes hoje eles entram em conflito, entram em guerra consigo mesmo e até com Deus, porque nós somos muito imediatistas, queremos tudo na nossa hora, queremos tudo no nosso momento, queremos tudo muito rápido, e tem coisas que não podem acontecer na hora em que nós queremos, tem coisas que não podem de fato se tornar realidade no momento em que queremos. E algumas, na verdade, elas nem são boas. E provavelmente estas coisas o Senhor não nos dará, o Senhor não fará por nós, porque Ele é Pai. E para eu viver esta realidade eu preciso entender isso. Porque uma vez filho, aquilo que eu pedi, sim, o Senhor me dará. Se eu me posicionar, Ele entender que aquilo é bom e Ele vai fazer por mim, mas é importante também entender que Ele fará no momento em que Ele considerar adequado, que Ele considerar acertado para fazer, então Ele o fará. Né? Eu acho interessante que Ele continua, né? Buscai e encontrareis. Então é interessante entendermos isso. Por quê? Porque Deus ele não está no coração de Deus o desejo de se esconder de mim, se esconder de você. A grande verdade é que o que acontece é o contrário. Geralmente nós é que pecamos, que falhamos e nós nos distanciamos de Deus. A Bíblia, falar do Sermão do Monte é até ser redundante dentro disso,
Mas sempre temos que falar exatamente a mesma coisa. O que vai nos afastar de Deus é o nosso pecado. São as nossas falhas, são as nossas transgressões. Porque Deus está lá, Deus está no lugar dele, posicionado, sempre firme, sempre fiel, sempre presente, sempre constante. Mas muitas vezes nós vamos nos afastando de Deus porque nós é que pecamos, nós é que falhamos. Mas aí Jesus aqui nos dá um caminho, olha, mas mesmo se você se perder, mesmo se você ficar desorientado e por conta disso começar a falhar, olha, buscai e achareis. E isso é tremendo, isso é extraordinário. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus que cuida de maneira tremenda. E aí ele continua dizendo, olha, batei e abrir-se-vos-á. Bater na porta. Procurar Deus. Se preocupar com isso. No momento em que tudo estiver bem, procure o Senhor, compartilhe com Ele a sua vida. No momento em que tudo estiver difícil, você estiver um pouco perdido, também o procure. Por quê? Porque a porta vai se abrir. Porque Deus, Ele tem sempre um caminho, Deus tem sempre uma saída, Deus tem sempre uma solução, Deus tem sempre uma resposta, sabe? Mesmo que a resposta não me agrade, não te agrade, é importante observar, mas essa relação de pai e filho, ela vai funcionar se eu de fato fizer a minha parte como filho, porque com absoluta certeza Deus fará a parte dele enquanto pai. Ele não vai falhar no que diz respeito àquilo que ele tem que fazer, no que diz respeito àquilo que ele deve ser. Ele não vai falhar. Agora nós, sim, nós somos passíveis de erros e isso pode trazer uma série de complicações e de danos para as nossas vidas, pode atrasar as bênçãos do Senhor, pode atrasar conquistas, porque coloque isso dentro do seu coração, guarde isso dentro do seu coração. Deus nunca vai atropelar as coisas. Ele não vai agir de forma incoerente, sabendo que isso pode trazer a tua destruição, trazer o dano sobre a sua vida, fazer você se perder. Deus não fará. Né? O texto continua dizendo assim, olha, porque nós, sendo maus, nós temos essa preocupação, nós temos esse cuidado de querer dar coisas boas aos nossos filhos. Então Deus também tem da parte dele, sim, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus sério, é um Deus comprometido com a sua verdade, sabe, estabelecido dentro da verdade, mas Ele tem interesse em me abençoar, em te abençoar. Mas evidentemente que a bênção do Senhor, ela será o resultado de uma vida reta, de uma vida de retidão, de uma vida realmente íntegra diante do Senhor, sincera diante dEle. Ele conhece os meus defeitos e os seus defeitos, conhece as nossas debilidades, sabe? Ele conhece tudo ao nosso respeito. E por isso Ele sabe que você, que eu, que todos nós podemos acertar, podemos fazer direito. Né? Então não tem como dar desculpa ao Senhor. É preciso se posicionar e na condição de filho, entender que Ele é a autoridade, que Ele tem o comando sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, o comando é do Senhor, a soberania é dEle. Ou seja, até porque a sabedoria está no Senhor, até porque nós não temos condições de mudar ou de prever o nosso futuro, de entender. Nós temos muitas vezes muita dificuldade de compreender as circunstâncias que rodeiam as nossas vidas, demoramos às vezes para entender processos que atravessamos, enquanto temos um Deus que não, Ele já tem a resposta, Ele já sabe o caminho que tem que ser percorrido.
E o caminho da obediência, irmãos, ele é com certeza o caminho da bênção. Ele é com certeza o caminho do sucesso, ele é o caminho da paz, ele é o caminho realmente das conquistas, ele é o caminho da vitória. O caminho da obediência é o caminho da vitória, com certeza. Jesus ele usa uma frase aqui, né? E tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façais primeiro vós também. É importante entendermos esse texto. E melhor do que isso, é importante nós aplicarmos isso nas nossas vidas. Porque a grande verdade é que nós vivemos o tempo todo querendo ser alcançado por todos, querendo a benevolência das pessoas, queremos o bem dos outros. Mas, mais uma vez, se aplica aqui o princípio bíblico da semeadura. Olha, se eu quero realmente que você seja bom comigo, seja correto comigo, seja benevolente comigo, eu faço por você primeiro, eu faço com você primeiro. Na verdade, é muito simples aplicar isso aqui. Aquilo que eu quero que seja feito por mim, a maneira como eu quero ser tratado, a maneira como eu quero ser respeitado, a maneira como eu quero ser atendido, eu faço pelos outros. Então, à medida em que a pessoa que eu sou com você, consequentemente, é a pessoa que você será comigo. Essa é a grande verdade explícita dentro desse texto aqui. Olha, se você quer ser bem tratado, trate bem antes. Se você quer a bondade de alguém, seja bom com ela primeiro. Se você quer o perdão, perdoe primeiro. Se você quer que as pessoas sejam verdadeiras com você, seja verdadeiro primeiro, ou seja, faça primeiro você e depois você receberá de volta. É claro e é certo que nós não vamos encontrar só pessoas boas no nosso caminho, nós não vamos encontrar só pessoas interessadas em fazer a coisa certa, em acertar. Nós vamos encontrar todo tipo de gente, mas enfim, a bênção do Senhor, ela está diretamente ligada, está diretamente relacionada à pessoa que eu sou, não à pessoa que os outros são comigo. E você precisa entender esta verdade, porque Deus vai olhar para você. E se você quer a bênção do Senhor, Deus está olhando para você. A bênção de Deus sobre a sua vida não está condicionada à atitude de alguém sobre você, está condicionada a quem você é. Está condicionada a como você se comporta. Está condicionada a como você vive a sua vida. A bênção, Deus está olhando primeiro para você. Evidentemente que aqueles que te abençoarem, Deus vai abençoá-los. E aqueles que não te abençoarem, eles vão receber a paga pelo que fizeram ou pelo que não fizeram. Amém? Mas não condicione a bênção de Deus sobre a sua vida esperando apenas o comportamento correto dos homens. Porque é fato que os homens vão errar, os homens vão falhar, o ser humano falha, o ser humano peca. O ser humano o tempo inteiro ele está transgredindo alguma coisa. Mas se nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, entendermos a palavra do Senhor, então a bênção de Deus estará sobre as nossas vidas. Eu queria chamar a atenção de vocês para algo dentro desse texto, porque lá no livro de Lucas vai falar sobre Jesus assim que ele é batizado, ele sai ali daquele momento do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele, e a Bíblia diz que ele é conduzido ao deserto, e ele vai passar no deserto, ele vai passar 40 dias e 40 noites em jejum ali, orando, conversando com Deus. E a Bíblia diz que o diabo vem para tentar Jesus, lá naquele período ali. E uma das ofertas que ele oferece a Cristo é que ele leva Jesus num lugar alto, num monte, e ele mostra ali para ele todos os reinos da terra.
E ele diz assim, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí ele diz assim, porque tudo isso me foi entregue e eu dou a quem quero. E isso me chama a atenção para algo muito sério e importante. Porque o texto que lemos assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E muitas vezes nós fazemos pedidos ao Senhor que, por esses pedidos, como eu já disse, eles não são pedidos que não vão nos abençoar exatamente, mas podem, na verdade, trazer dano, trazer até maldição sobre as nossas vidas. Esses pedidos podem ser recusados por Deus. Só que nós temos um inimigo, que ele pode de maneira camuflada, de maneira dissimulada, se apresentar a mim e me fazer ofertas que elas podem trazer dano sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque tem portas que talvez não foi Deus quem abriu. A Bíblia diz assim que a porta que ele abre, e não confunda esse texto. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E também aquela que ele fecha, ninguém abre. Amém? Mas, com base nesse texto aqui, onde Jesus ele é tentado pelo diabo, existe também a possibilidade de nós recebermos ofertas e de nós sermos tentados pelo nosso inimigo e talvez até vivermos algo extraordinário, humanamente falando, fisicamente falando, algo que chame a atenção dos homens, algo que chame a atenção das pessoas, mas algo que de fato não nos foi dado por Deus. Algo que pode nos afastar da realidade, da verdade do Evangelho, algo que pode realmente, de alguma maneira, trazer dano para a nossa vida espiritual e causar até a nossa perdição. Então nós temos que tomar muito cuidado com algumas portas que são abertas e pelas quais entramos, acreditando ser a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, e pode não ser. Porque o diabo ele conhece a nossa natureza humana, ele conhece os nossos gostos, ele sabe daquilo que gostamos, aquilo que chama a atenção dos nossos olhos, aquilo que nos atrai enquanto homens naturais, enquanto pessoas naturais. Mas Deus ele tem uma vida de excelência para mim, uma vida de excelência para você, e nós precisamos entender isso. Então tome muito cuidado com algumas oportunidades que aparecem, com algumas supostas bênçãos que aparecem, que pode talvez não ser bênção, pode ser uma oferta do teu inimigo. E aí é importante ser filho, por quê? Porque quando eu sou filho, eu conheço a voz do meu pai. É o que diz a palavra, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Porque o nosso inimigo, ele não está brincando comigo e com você, ele está em guerra contra as nossas vidas. O objetivo dele é destruir você. Ele nunca vai nunca vai se posicionar a fim de te abençoar, a fim de te... de te deixar bem. O interesse dele é acabar com a tua vida, é destruir você. E nós precisamos, como igreja, compreender isso. Olha, da onde estão vindo esses presentes, essas oportunidades? Porque tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, ele tem respaldo dentro da sua palavra. As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, elas vão ter como respaldo a palavra do Senhor, sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E eu quero que você entenda algo muito importante neste momento aqui, dentro desta palavra. O maior objetivo de Deus para mim e para você, para a igreja dele, é nos levar para o céu. O maior objetivo de Deus é nos salvar. O maior objetivo de Deus para mim, para você, para nós, é a eternidade, onde nós estaremos com ele, sabe, debaixo da bênção do Senhor, onde o choro vai embora, as lágrimas vão embora, a dor vai embora, onde nós vamos viver plenamente a bênção do Senhor, a eternidade com ele. Esse é o maior objetivo de Deus para nós.
Ele vai nos sustentar aqui nesta terra, Ele vai nos abençoar, Ele não vai deixar faltar, Ele vai cuidar da minha vida, da tua vida, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Sim, Ele vai, Ele tem feito isso, Ele faz isso o tempo todo. Mas, irmãos, não perca esta mirada na sua vida, porque mesmo que você não conquiste fisicamente, falando tudo o que você talvez sonhou, talvez pensou em ter, ainda assim existe uma eternidade da parte de Deus preparada para mim, para você, para todos nós, e nós precisamos entender isso. O Senhor nos ama e Ele tem um interesse claro e objetivo de nos fazer realmente viver algo extraordinário na sua presença, mas o maior objetivo de Deus é me salvar, é te salvar, é nos salvar. Por isso, coloque o teu coração nas coisas do Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, e com certeza Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa, e tudo aquilo que você pedir enquanto filho, eu tenho certeza que Deus terá prazer em dar a você, em te abençoar, em cuidar das tuas necessidades, em cuidar e muitas vezes até nos presentear com aquilo que nós nem esperamos da parte dele, porque Deus ele está sempre nos surpreendendo. Mas eu quero que você entenda no nome de Jesus. O maior objetivo de Deus é nos ter para sempre com Ele e que nós tenhamos dentro do nosso coração o mesmo desejo, o mesmo anseio de estar com Ele, de estar na Sua presença, de viver a eternidade com o Senhor, de experimentar o extraordinário de Deus, porque Ele é poderoso para fazer realmente algo tremendo sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas. O Evangelho é realmente extraordinário por conta disso. Porque o Evangelho nos mostra um Deus poderoso, um Deus fiel, que ama de maneira extraordinária e que mesmo conhecendo quem somos, sabendo dos nossos defeitos, sabendo das nossas falhas, Ele permanece fiel, Ele permanece presente, permanece nos guardando e nos abençoando. Mas se você quer viver esta bênção aqui, de quando você pede, Deus te dá, quando você busca, você o encontra, quando você bate, a porta se abre. Precisamos então ser filhos de verdade, filhos que honram, que obedecem o seu Pai e que são abençoados por Ele. Deus abençoe vocês, uma boa semana para todos aí. Amém.